Você sabia que morar numa casa com exclusividade antes de finalizar o inventário pode gerar dor de cabeça, custos e conflitos familiares? Então fica comigo que eu vou te explicar direitinho o que é que pode acontecer. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista em direito de família e sucessões e vou abordar hoje um tema muito frequente nos inventários que eu faço. Um herdeiro resolve ocupar com exclusividade um determinado imóvel deixado pelos pais sem consultar os irmãos e os demais herdeiros. No caso concreto, eu vou dar nome fictício, Pedro resolveu ocupar a casa quando do falecimento dos pais, uma casa de campo que tinha sido deixada. Ele resolveu ocupar, não tinha sido feito o inventário, não tinha finalizado, não tinha feito partilha, e ele resolveu simplesmente ocupar exclusivamente essa casa. A irmã, Maria, ficou revoltada, nos procurou porque disse que não queria que ele ocupasse essa casa, disse que ela pretendia, na verdade, adquirir a parte dele dessa casa, e sabe o que aconteceu? Judicialmente, ele teve sim que pagar o valor de um aluguel a Maria, por estar utilizando esse imóvel com exclusividade. Pois é, isso que acontece quando um herdeiro resolve ocupar um bem que não tenha sido finalizado o inventário e não tenha sido partilhado. Afinal de contas, precisa ter uma divisão justa e equitativa, e todos os herdeiros precisam ter direito a usufruir daquela casa ou a ter uma parte no valor daquela locação. Então, se você, como herdeiro, deseja utilizar com exclusividade um determinado bem sem finalizar o inventário, saiba que você vai ser obrigado, por lei, a pagar um valor de locação aos demais. Afinal, é o justo, pois todos os herdeiros têm o direito de usufruir e dispor daquele imóvel como você. É muito frequente isso. Os pais falecem, o herdeiro resolve ocupar o imóvel. Ah, mas eu não sabia que tinha que pagar uma locação. Tem sim. E mais, essa locação ela é fixada pelo valor de mercado daquele bem, é feita uma análise e um juiz que vai estipular esse valor. Se os herdeiros não chegarem de comum acordo ao valor de locação, é nomeado um perito para fazer uma avaliação desse imóvel, ver o valor de mercado da locação, e o juiz vai estipular para que aquele herdeiro que está utilizando com exclusividade aquele imóvel pague uma locação aos demais. Afinal, todos têm o direito àquela locação e a dispor daquele bem. Aí uma pergunta frequente que fica: e se eu, como herdeiro, não concordar com a utilização exclusiva daquele bem pelos demais herdeiros, por um outro herdeiro? Nesse caso, o que eu sugiro é: existe a figura na justiça da mediação familiar. Você contrata um mediador, que geralmente é um advogado especialista nessa área, com a formação em mediação, e ele vai tentar mediar esse conflito e evitar mais desgastes. Afinal de contas, brigas familiares são frequentes, principalmente dentro do processo de inventário, que é um processo que muitas vezes ele é longo, ele requer detalhes, ele requer decisões, sobretudo sobre a partilha do patrimônio, se aquele patrimônio vai ser vendido, se não vai, com quem vai ficar com o quê. Isso é o que gera maior transtorno e dor de cabeça dentro de um processo de inventário. Muitos dizem: processo de inventário não termina nunca. Termina. Mas o fato das partes não estarem de acordo quanto ao que deve ser feito àquele patrimônio é o que gera esse retardo e essa demora na conclusão desse inventário. Então, se não for de comum acordo de todos os herdeiros, é possível consultar um mediador para tentar intermediar. E se ainda assim não for possível, se for um bem indivisível, como é considerado um bem imóvel, e se a grande parte dos herdeiros desejarem vender, alienar aquele imóvel, o juiz vai dar uma autorização, uma ordem judicial para que aquele imóvel seja vendido e o valor seja rateado entre os herdeiros e, de maneira justa, todos recebam aquela parte que lhe cabe naquela herança. Então saiba, você aí que está utilizando com exclusividade um imóvel que não foi objeto de inventário, que você pode ser obrigado a pagar uma indenização que corresponde ao valor da locação daquele imóvel, tirando, claro, a sua cota parte. Você vai ter que pagar o valor que os outros herdeiros faz jus, de maneira a ficar uma decisão equitativa e uma divisão justa para todos aqueles que também têm o direito de dispor daquele bem. Bem, se você se identificou com essa situação ou ficou com alguma dúvida, ou conhece alguém que está passando por isso, não esquece de compartilhar esse vídeo e já deixa o like aqui embaixo, curte, compartilha o vídeo e se ficou com dúvida, deixa aqui embaixo que eu faço questão de te responder.